Olá, alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos. Para você que não me conhece, eu sou o professor Euclides Prado e vou acompanhá-los na matéria de Bibliologia. Você que é novo por aqui, está ingressando na sua carreira teológica, sendo você um membro, sendo você um obreiro ou uma obreira, sendo você um pastor ou uma pastora. Muito bem, eu queria te parabenizar por essa iniciativa. Vai até o final, eu sei que não é fácil estudar. Quanto mais estudar a Bíblia Sagrada, haverão alguns críticos pelo caminho. Para que você está estudando? Para que você está fazendo teologia? É só abrir a Bíblia e pregar, é só abrir a Bíblia e falar, mas esse conceito já é muito antigo, né? No meio dos nossos cultos, no meio das nossas reuniões, não tem pessoas mais leigas, tem pessoas que são letradas, tem pessoas que são inteligentíssimas, pessoas a ponto até de duvidar do que o pregador, do que o pastor, do que alguém que está em cima da tribuna ensinando. Então, você recebeu aí o seu material, né? O livro de Bibliologia. Separe ele, sendo em PDF que você recebeu, ou se você teve, né, aí o capricho de imprimir ele numa impressora, né, imprimir, encadernar. Então você recebeu aí o seu livro de bibliologia. Não se esqueça também que para esta aula nós utilizamos a Bíblia Sagrada, né, e também uma caneta para suas anotações. Se você tiver aí um notebook ou um computador, ou então até mesmo, se você não tiver, não tem problema nenhum, pelo seu celular você acompanha a aula e através de um caderno aí você anota, faz as suas anotações. Boa aula a todos, então, lembrando que esta é apenas a primeira aula, vocês continuarão comigo aí, através da minha voz, e no final nos encontraremos aqui novamente em vídeo. Então, dentro da introdução, nós iremos estudar a Bíblia, conteúdo do Antigo Testamento, contexto histórico da Bíblia, opositores da Bíblia Sagrada ou das Sagradas Escrituras, impacto da Reforma Protestante, Deus se revela através da Bíblia, a origem cronológica dos profetas, as primeiras traduções, material utilizado no processo de escrita, a Bíblia confiável e verídica, a origem do dia da Bíblia, os assuntos da Bíblia, tema central da Bíblia, conclusão e bibliografia. Bom, aí na página 3 nós temos a introdução. O começo vai dizer assim: a história de preservação e tradução dos textos originais para o que chamamos de Bíblia certamente é muito intrigante. A Bíblia é a revelação de Deus ao seu povo. Quando abrimos as páginas da Bíblia Sagrada, nos tornamos conhecedores de nosso Criador. Contudo, é uma carta de Deus, né, de que o Pai escreveu para exortar, corrigir, aconselhar e consolar. Ou seja, nós somos filhos de Deus e Deus deixou para nós aí, né, como algumas pessoas até falam, e eu vou tomar essa fala, um manual para nós vivermos a vida. Nota que na Bíblia tem questões de como você lidar em relacionamentos, como você lidar com governantes, né, acima de você, sendo trabalho, sendo sociedade, a forma de como você lida com o seu próximo, a forma de como você nasce, a forma de como você se prepara, né? Embora a gente não fala muito disso, mas como você se prepara garante a sua salvação para partir. Então a Bíblia ela é literalmente um manual, né? Uma carta que Deus, aí no final do segundo parágrafo, uma carta que um pai escreveu para o filho, né? Para exortar, corrigir, aconselhar e consolar. Ela tem palavra para tudo isso e um pouco mais. Então aí nós temos 3 perguntas: o que é a Bíblia, o que ela representa, por que devemos examiná-la. Se você estiver assistindo essa aula aí num espaço reservado, eu creio que se você esteja assim, anota essas perguntas aí e depois responda para você mesmo. O que a Bíblia é para você? O que ela te representa? O que a Bíblia representa para mim? E por que nós devemos examinar? Porque você deve examinar a Bíblia, certo? Então aí na página, na continuação, vai falar um pouquinho sobre a tradução da Bíblia, e especificamente a tradução dela no nosso português, né? No nosso idioma, no português.
Então, lá no quarto parágrafo vai dizer assim: a história da Bíblia em língua portuguesa começou com D. Diniz, né, que é Dom Diniz, em 1279 a 1325, com base na Vulgata Latina, que já era uma tradução que já existia perto dos anos 400 depois de Cristo. O rei D. Diniz traduziu para o português apenas 20 capítulos, ou seja, ele traduz, né, a ideia era boa, mas ele traduz e acaba falecendo, né, acaba morrendo. Ressaltando que o Dom Diniz traduziu apenas os 20 primeiros capítulos de Gênesis. Aí lá no quarto e último parágrafo vai falar sobre João Ferreira de Almeida, né? Que foi um dos tradutores aí, o qual nós temos hoje a Bíblia em português. João Ferreira de Almeida vai falar um pouquinho mais para frente sobre ele na apostila, mas ele nasce em 1628 em Portugal, né? Ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia em português, direto dos seus textos originais, né, do hebraico e do grego. Logicamente, ele teve o auxílio da Vulgata Latina, né, que era uma Bíblia em latim, que todo mundo já usava na época. Ele não conseguiu concluir o Antigo Testamento. Ele começa a tradução do Novo Testamento e ele conclui. Quando ele chega, mais ou menos, uns vão dizer que ele chega em Ezequiel 47, outros vão dizer que ele chega em Ezequiel 37, outros vão dizer que ele chega em Ezequiel, já ouvi dizer até que ele chega em Ezequiel 48, mas a tradução, a original mesmo, que dizem que ele chegou, foi até Ezequiel 47. Quando ele chega em Ezequiel 47, ele morre, né? Então, uma junta de amigos ali, inclusive um homem chamado Jacobs Open de Acker, né? Ele conclui a tradução da Bíblia em 1748, né, na Batávia, e ela foi, podemos dizer assim, ela foi ao ar, né? Ela foi impressa em português na nossa língua em 1753. Nota que o Brasil já tinha 253 anos de história, né? O Brasil é de 1500, então ela chega aqui para nós e também para os portugueses, para os países que falavam português, apenas em 1753, graças a Deus e graças à ideia de João Ferreira de Almeida e a conclusão dos seus amigos. Passando então para a página 4, nós temos aí um breve resumo sobre a Bíblia, né? O que é a Bíblia, o que ela representa, como ela foi escrita, por quem. Lá em cima, de início, temos o versículo, né, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, olha que interessante, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, né? A carta de Paulo, né, a Timóteo, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aí no quadro abaixo, nós vamos ter alguns assuntos principais que são tratados na disciplina, né, de bibliologia. A começar, a Bíblia, né, foi escrita por mais ali de 1600 anos, né, lá dos primeiros datados de Moisés a 1500 e vem caindo, né, para todos os outros autores da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia data os primeiros livros de Moisés em 1500, né? Mas não necessariamente Moisés estava a 1500 anos de Cristo, mas sim 2000 anos de Cristo aproximadamente. Assim como Moisés cita lá sobre Adão, e Adão estava aproximadamente 4000 anos de Jesus Cristo. Aí vem caindo, passa todos os anos ali, né? Vem caindo até o ano 100, né? E depois no ano 0, que seria ali a nova contagem, né, no calendário grego, a nova contagem a partir de Jesus. Interessante que Jesus ele nasce alguns anos, né, depois do seu próprio marco ali, do seu próprio nascimento. Aí nós temos os 100 anos ali, né, os 100 primeiros anos depois de Cristo, que foi toda aquela conclusão do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento ele foi escrito em apenas 100 anos, né? Alguns livros ali em 64, 66, 80 e até mesmo o livro de João, né? O livro de João não, perdão. O Evangelho de João e o Apocalipse foram dos últimos livros, né, a ser escritos ali por cerca do ano 90 antes de Cristo. Até mesmo também, segundo a história secular, o apóstolo João foi um dos últimos a morrer. Ele morreu mesmo de velhice
e na história secular vai dizer que ele era carregado, né, para a igreja, porque ele já não aguentava mais andar. Então nós temos ali 1.600 anos de história, né, datados, né, de história da Bíblia Sagrada. Para você ter uma noção, só os Salmos, ele tem 100 anos de escrita, né? Ele demorou 100 anos para ser escrito. Lá nos Salmos tem Salmos de Davi, Salmos de Moisés, entre outros aí em diante. Aí nós temos ali, né, por todos os continentes que passou a Bíblia, né, a história da Bíblia, África, Ásia, Europa. Por mais de 40 autores também a Bíblia foi escrita, né? Não vou citar todos aqui, mas vocês conhecem alguns principais aí, Jacó, Abraão, Davi, né, Moisés, o próprio Paulo, né, que praticamente escreveu a maioria dos livros no Novo Testamento. Antigo Testamento, profetas maiores e menores, profetas exílicos, pós-exílicos, né, profetas que viveram no exílio babilônico, enfim. Aí nós temos ali 3 línguas, né, 3 idiomas, o qual a Bíblia foi escrita, que foi o idioma aramaico, hebraico e grego. Sendo assim, o Antigo Testamento escrito em hebraico, o Novo Testamento escrito em grego e o aramaico aplicado em alguns capítulos e versículos da Bíblia. Por exemplo, quando Jesus grita lá na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani. Ali ele está gritando em aramaico. Os próprios evangelistas vão dar a tradução na Bíblia, né? Vão dizer, ali ele estava chamando, Deus meu, por que me desamparaste? Então todo o Antigo Testamento em hebraico, né? Todo o Novo Testamento aí em grego, que já era a língua oficial da época, e o aramaico aplicado em alguns textos da Bíblia. Aí nós temos ali no finalzinho, contudo, possui um único tema principal, que é Jesus. Ou seja, profetas antigos já prediziam a vinda de um Messias, profetas maiores e menores, né? Sempre os profetas eram levantados para levar o povo ao arrependimento, ao conserto, e depois Jesus veio, e aí a Bíblia continuou sendo o tema central de Jesus, ali com os apóstolos, né? Depois com Paulo também, e todos os outros que, né, sucederam ali a Jesus quando ele estava em terra, né? Sucederam aos apóstolos, enfim. Aí com o único propósito, né? A salvação, a glória de Deus na salvação dos eleitos. Passando então aí para a página 5, nós temos aí o comecinho da explicação da divisão, né? A Bíblia é dividida por 39 livros no Antigo Testamento e no Novo Testamento 27 livros. Aí lá no segundo parágrafo, Novo Testamento quer dizer pacto, né? Aliança, lembrando lá da aliança que Deus fez com Moisés no Sinai. No terceiro parágrafo, o Novo Testamento é a aliança de Deus com o homem. E ali também traz uma lembrança do testamento, é a aliança da graça, né, que foi o primeiro alicerce para o segundo. Lá em Gálatas 3,15, se você quiser ler aí na sua casa. Todas as referências bíblicas que a aula dá, é sempre interessante acompanhar, tá? Aí lá no penúltimo parágrafo, nós vamos ter escrito assim: o Antigo Testamento começa o que o Novo completa. Olha só que interessante. Ou seja, é uma história, né? Embora a Bíblia não é um livro, mas sim uma junção de livros, né? É toda uma história, uma junção de 66 livros, é toda uma história. Teve um começo, teve um meio e teve um fim. Parece, às vezes, né? Quando a gente não estuda com muito afinco, que são assuntos desconexos, mas na verdade não são, né? Tem até uma regrinha de exegese que fala, né, que a Bíblia ela responde à própria Bíblia. Então, quando vocês estudarem a exegese aí mais para frente, principalmente a hermenêutica também, vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. Que existem alguns textos que você cria a dúvida, em outros textos parece que a Bíblia está te explicando o porquê daquele texto que você entrou na dúvida. Então, no penúltimo parágrafo, o antigo se reúne ao redor do Sinai, o novo ao redor do Calvário. Olha que interessante. O antigo está associado com Moisés e o novo com Cristo. Lá em João, capítulo 1, versículo 17, tem uma boa referência bíblica.
E o último parágrafo, o Novo Testamento é constituído por uma coletânea de trabalhos escritos e em momentos diferentes. O Novo Testamento é composto de 27 livros. Os textos originais foram escritos por seus respectivos autores a partir do ano 42. Olha só que interessante. Depois de Cristo, em grego koiné, ou seja, não é mais o grego de hoje em dia, tá? Que é falado lá na Grécia. A língua franca da parte oriental do Império Romano, que também não existe mais o Império Romano, onde foram compostos. Bom, pulando aí para a página 6, antes de iniciar aqui a leitura, eu gostaria de dizer o seguinte: algumas matérias elas vão ser de bastante leitura mesmo para a gente entender, e outras matérias serão mais dinâmicas, tá? Então existem algumas vezes aí algumas aulas que eu vou pedir para pular a folha, mas não necessariamente você precisa pular, é só para a gente não ficar lendo, para não ficar aquele negócio extensivo e cansativo. E vai anotando, na medida que a gente for falando aí, vai anotando, às vezes a gente passa algumas fontes, às vezes algumas frases, né? Vai anotando, da onde que veio essa frase, da onde que veio qual que é essa fonte, vai anotando. Então aqui, no segundo parágrafo, né, da página 6, nós temos a seguinte questão. Fazem parte dessa coleção de 13 cartas, aqui ainda sobre o Novo Testamento, né, do apóstolo Paulo. Maior parte da obra escrita provavelmente entre os anos 50 e 68. Para quem prega, vai pegando as datas, tá? Depois de Cristo. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, narrativas de ensino da vida e morte de Jesus Cristo, conhecido como 4 evangelhos. Atos dos Apóstolos, narrativa do ministério dos apóstolos e da igreja primitiva, por fim, o Apocalipse de João, certo? Então aí nós temos um breve resumo sobre o Novo Testamento. Lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo vai dizer assim: os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os evangelhos. A palavra evangelho significa, você que prega aí, quer ser um professor, vai anotando, significa boa nova. Então, toda vez que você falar, vamos anunciar o evangelho, você está dizendo, vamos anunciar as boas novas. Esses 4 livros traz uma boa nova, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, tratam sobre a sua vida, ministério público, morte e ressurreição. Página 7, ainda falando sobre o Novo Testamento, né? Lá no segundo parágrafo vai dizer: para concluirmos, temos o último livro do Novo Testamento, o Apocalipse. Apocalipse é uma palavra de origem grega, quem prega aí vai pegando. Que significa revelação, é um dos livros com escritos escatológicos. Escatológicos é uma matéria que estuda a escatologia. Mais para frente nós vamos estudar que significa estudo dos finais dos tempos, escatologia. Ou seja, o Apocalipse ele é um livro de escritos escatológicos, ou seja, de escritos dos finais dos tempos, simbólicos e sinais que realisticamente tratam das coisas que acontecem e ainda estão para acontecer. Então, sobre o Novo Testamento foi isso, né? Algumas orientações aí sobre o Novo Testamento. Teve uma parte lá na página 6 que a gente pulou no finalzinho, mas depois dá uma lida lá, fala sobre as cartas paulinas, enfim. Conteúdo do Antigo Testamento. No Antigo Testamento temos 5 livros da lei. Isso daqui é muito importante vocês entenderem, muito importante vocês anotarem e entenderem. Para você começar a entender como funciona a Bíblia, você tem que entender como que ela é dividida. Então, no Antigo Testamento, temos 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos. Olha só que interessante, a Bíblia tem livros poéticos e 17 proféticos, né? Então, mesmo a Bíblia sendo a palavra de Deus, né? Mesmo a Bíblia sendo inerrante, mesmo a Bíblia sendo a palavra escrita por homens, mas orientada por Deus, ela tem a sua divisão e a sua explicação. Por exemplo, em livros históricos, como no livro de Ruth, por exemplo. No livro de Ruth, só depois, no capítulo 4, que vai falar sobre Deus. Até o capítulo 3 não havia falado sobre Deus. Por isso também é considerado um livro histórico. E assim a gente vai ver mais para frente.
Então, dentre os livros proféticos, 4 maiores, 12 menores, pela extensão do livro, ou seja, não é maior porque um era maior de mais grande, o outro era menor de mais pequeno, não. Não era porque um era maior de mais de idade, o outro era maior. Não, não é nada disso, é por maior de extensão. Tem livros proféticos aí, dos profetas menores, que tem acho que uma página, 2 páginas, entendeu? Então é bem complicado. Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros bíblicos, né? Ou seja, toda vez que você ouve falar sobre o Pentateuco, são os 5 primeiros livros bíblicos escritos, bem como o livro de Gênesis, que significa criação, o livro do Êxodo, que significa saída, saída do povo do Egito para o deserto em direção à terra prometida. Livro de Levíticos, que é o livro da lei, a lei que Deus entrega a Moisés. Livro de Números, que vai contar praticamente a mesma história do Êxodo, porém contando o povo, né? Por exemplo, quando o povo sai da terra do Egito e passa pelo Mar Vermelho, em Êxodo não fala quantos, mas em Números nós temos a contagem de 600 mil homens, né? Então, em Deuteronômios é o livro da segunda lei. Pulando então para a página 8, continuação ali dos livros históricos. Então nós falamos sobre os livros lá escritos por Moisés, né, os livros da lei, e agora os livros históricos, que é Josué. Eu não vou ler todos ali, senão vai ficar muito grande. Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônicas, Neemias e Esther. Depois você dá uma lida ali e você vai entender o que cada livro desse representa, né? Significa. Depois nós vamos ter aí, no finalzinho, livros proféticos. São 5, apesar de todo AT. AT significa Antigo Testamento e NT significa Novo Testamento. Então, apesar de todo o Antigo Testamento ter passagens poéticas, como em Êxodo 15, 21, que a Bíblia vai falar, lá em Êxodo 15, 21, que é o Cântico de Moisés. Olha que interessante, né? Então, ou seja, não é porque são livros da lei que não pode ter uma poesia ali colocada, entendeu? Igual em Juízes 5 também tem um cântico. Não é porque são livros da lei que não pode ter uma poesia. Não é porque são livros da lei ou livros proféticos que não vai contar uma história, ter um teor histórico. Então a gente não pode confundir, tá? Mas a gente pode aí se surpreender e achar um cântico em um livro histórico, um cântico em um livro da lei e vice-versa. Então, Jó, né, que é considerado um livro poético, Salmos também, né, 12 salmistas, o livro de Salmos é Terrilim em hebraico, que significa cânticos, Provérbios também, né, que foi escrito por Salomão. Então, finalmente chegamos à página 9, né, tá encerrando a nossa aula aí. Aí nós vamos ter ali ainda a continuação, né, dos livros poéticos, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares, que também foram escritos por Salomão. O livro de Cantares, nós vamos falar um pouco sobre isso nas próximas aulas, sobre os livros apócrifos, né? Apócrifos significa duvidoso ou falso. O livro de Cantares, quando houve os concílios, e nós vamos falar também sobre isso nas próximas aulas, concílios foi a junção, né, para ver qual livro ia ficar dentro ou fora da junção que hoje nós chamamos de Bíblia. Quase que o livro de Cantares fica para o lado de fora. Por exemplo, Cantares 1, 9 vai dizer assim, olha só, a uma égua dos carros de Faraó eu te comparo, ó amada minha. Então, ou seja, Cantares foi escrito por Salomão e essa era uma das frases que Salomão disse, né? E deixaram ali registrado no livro de Cantares. Agora você imagina a Bíblia, né? A Bíblia sendo considerada sagrada, tendo alguns contextos desse nível. Então, por isso que o livro de Cantares quase fica de fora dessa. O livro de Cantares fala sobre o corpo da mulher, né?
desenha ali uma ação entre um homem e uma mulher no seu momento íntimo, falando de pegar no pescoço, né, de pegar na cintura, enfim. Então, muita gente vai dizer que é a relação entre nós, né? Nós somos considerados a noiva e Cristo, mas eu não vou bem por essa linha de raciocínio não, porque chega a ser um livro mais assim mesmo de algo bem íntimo assim, né? Então imagina você chegando em casa aí e falando para sua esposa que você compara ela como uma égua. Aí é de complicar, né? É de você dormir na casinha do cachorro mesmo. Então são livros que você nunca vai ver ninguém pregando, nunca vai ver ninguém falando. Mas é interessante quando você estuda a Bíblia Sagrada você entender, né, a finalidade desses livros. Não estou aqui criticando o livro de Cantares, jamais, né? Mas é um livro que não tem tanta serventia assim, por isso que ele está na categoria de livros poéticos, tá? Não que os outros livros poéticos não tenham serventia, mas eu acho que ele é um livro bem mais abaixo dos outros. Então nós temos os livros proféticos. Foram escritos por homens chamados por Deus para um ministério profético de reavivamento em nome de Deus, sem perder a consciência patriótica. Os livros proféticos podem ser divididos em três grupos. Podem e serão, né? Primeiro, pré-exílico, ou seja, aqueles que não viveram o exílio babilônico, né? Anunciaram o exílio babilônico, mas não viveram. Isaías, Jeremias, Lamentações, que também é escrito por Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Jonas, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Todos esses foram usados por Deus para anunciar que o povo cairia em ruína, Jerusalém cairia em ruína na mão dos babilônicos. O povo não ouvindo então, entre 590 e 585, a Babilônia toma o poder de Jerusalém, sitia Jerusalém, né, faz três léguas ali, leva faz três deportações, né, entre elas a primeira deportação, vocês sabem a história, vai Daniel e seus amigos, só vai a nobreza. Segunda deportação vai a classe média. Terceira deportação, que vai Ezequiel, já vai a classe mais baixa. Então, tanto Ezequiel como Daniel eram profetas exílicos que viveram, né, no exílio babilônico. Daniel chega na Babilônia com 17 anos, sai de lá com quase 90. Quando ele está quase saindo, Ezequiel está entrando, né, ali em torno também da sua idade juvenil. Com 22 anos ele era para ser sacerdote, tinha família sacerdotal, né, era ensinado e ensinava à beira do rio Quebar, né, mas Deus o chama, ou seja, Ezequiel, para ser profeta em Babilônia. Olha só que coisa, né? Aí nós vamos ter os pós-exílicos, entre eles Ageu, Zacarias, Malaquias, né, que são aqueles que vão trabalhar Bom, na então você acompanhou reconstrução, aí toda né? essa aula de hoje, né? Da página de número 1 até a página de número 9. Você aprendeu aí como surgiu a Bíblia, quem é o escritor da Bíblia em português. A história dele nós vamos aprender um pouquinho mais para frente, né? Você aprendeu os idiomas que são escritos a Bíblia. Resumidamente, aprendeu aí que a Bíblia ela foi escrita em 1600 anos, né? O tema principal que é Jesus Cristo e a salvação por intermédio de Jesus. Você aprendeu também sobre os livros poéticos, sobre os livros proféticos, sobre os livros históricos, enfim, você aprendeu um pouquinho também sobre o que significa Novo Testamento e Antigo Testamento e as epístolas paulinas, né? Então, um forte abraço, até a próxima aula. Guarda esse conteúdo que você está aprendendo, mas guarda para ensinar também. Não estou falando que todo mundo deve ser um professor, um pregador ou um pastor, mas vai haver momentos que no seu trabalho, né, quem sabe na escola, quem sabe na sua faculdade, você precisará utilizar todo o conhecimento adquirido aqui no curso, né? Para você então entrar em um debate, para você então entrar em uma discussão sadia, para você então defender a sua fé, né? É para isso também que nós estudamos, para não vir qualquer um bater na nossa porta e falar: "Você tem uma Bíblia em casa?
Você sabia que o final do tempo está aí? Por que que o mundo tem tanta guerra? Por que que o mundo isso? Por que que o mundo aquilo? E aí quem não estuda a Bíblia é enganado, né? Muda de denominação e cai facilmente em qualquer seita, porque pessoas de seita estudaram anos, né, para bater na sua porta, mais de 4 anos para bater na sua porta. E só o nosso meio, né, só no nosso quintal evangélico, principalmente pentecostal, que as pessoas dizem: ah, não precisa estudar, ah, não precisa disso, ah, não precisa de teologia, mas facilmente são enganadas pela televisão, pelas mídias e principalmente pelas seitas e heresias, tá bom? Um forte abraço, eu espero que você tenha gostado da aula. Se você puder deixar o seu comentário, o seu gostei e até mesmo se inscrever no nosso canal, dar um feedback, tá bom? Um forte abraço. Essa foi apenas a primeira aula. Até a próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.